Olá, pessoal, boa noite. Conseguem me ver? Conseguem me ouvir bem? Coloquei já a agenda. Vamos testar aqui. Testando. O pessoal está se conectando ainda. Mara, já consegue me ver? Me ouvir? Fábio, boa noite, Fábio. Consegue me ver? Consegue me ouvir bem? Gislene está se conectando ainda. E aí, pessoal? Boa noite. Como é que vocês estão? Todos bem? Consegue colocar no chat se vocês estão me vendo e me ouvindo? Boa noite, Mara. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Coloca no chat, por favor, para começar a aula. Acredito que tá tudo certo, né? Já que ninguém sinalizou aqui no chat. E agora, melhorou? Deixa eu ajustar aqui. Melhorou? Perfeito. Eu tô um pouco rouca hoje, tá, gente? Também porque eu tô super gripada, mas eu tô falando bem pertinho do microfone para que vocês consigam me ouvir bem. Gislaine ainda está entrando. Enquanto ela entra, eu quero indicar para vocês um livro hoje. Comecei a ler, não concluí, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Microhábitos. Eita, estou aqui. Microhábitos. Pequenas mudanças que mudam. É de Fogg. Ai, cadê ele? Dá para ver, gente? Tá dando para ver? Tá dando? Pequenas mudanças que mudam tudo. Microhábitos. É um livro bem interessante, tá, gente? Eu tô começando a ler, tô gostando bastante. Isso vale tanto para, independente da formação de vocês, independente da área de atuação de vocês, é sempre bom a gente estudar um pouco de hábitos, como mudar esses hábitos para a gente se melhorar cada vez mais, né? Isso, inclusive, quando a gente está falando de disciplina de coaching, de mentoria, que são disciplinas, são áreas voltadas a desenvolvimento profissional com base em comportamentos também, que vai muito para o âmbito individual, para o âmbito pessoal também. Então, a gente tem que entender como é que funciona o comportamento humano, o que é que está envolvido, como mudar os nossos hábitos, para que a gente também possa desenvolver as outras pessoas, tá certo? Eu sei que tem gente que não curte muito livro, mas é sempre bom também fazer uma leitura, tá certo? Todo mundo aí, todo mundo firme e forte, me acompanhando, tudo certo? Fábio colocou aqui boa noite. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Vamos lá, né? Para mais uma aula de coaching. Hoje a gente vai falar um pouquinho de desenvolvimento de carreira e pessoal. E para isso eu queria perguntar para vocês se atualmente vocês estão no mercado de trabalho, já estão na área de administração, se são empreendedores, se estão em busca de uma recolocação profissional. Porque como a gente vai falar muito disso hoje, à medida que eu vou falando, vocês também já vão pensando na perspectiva individual de cada um, na recolocação, no posicionamento no mercado de trabalho. De nada, Fábio. Então, se vocês já trabalham com isso, coloque aqui no chat, por favor. Professora, eu já trabalho na área de administração, na área de gestão. Ou, professora, ainda não. Ainda não tive experiência nessa área. Porque à medida que a gente vai conversando aqui, a gente vai pensando também nesses contextos. Ai, que maravilha, Mara. Trabalhas com o que atualmente? Gestão de pessoas, finanças, coaching também, pode ser mentoria, vendas, marketing. Estou quase acertando. Estou falando todas as opções. Depois coloca aqui qual é a tua área atualmente, como é que você se vê,
se talvez, né, essa disciplina pode te ajudar de alguma forma. Enfim, ideias, né, do que você pode pegar, extrair dos conteúdos que a gente está vendo, vivenciando aqui e trazer para sua área de atuação. Que a administração a gente sabe que é bem amplo, né? É a ciência mãe dos outros cursos de gestão, de grande parte dos outros cursos de gestão, porque a gente vê um pouquinho de tudo de cada área. Então a gente consegue ter uma visão holística. Olha aí, atuando na área de vendas. Fábio acho que já teve nas nossas aulas passadas, não foi, Fábio? Teve um aluno que falou que estava atuando com vendas. Não sei se foi nessa turma ou não, mas eu lembro desse aluno que disse que já estava atuando com vendas há um tempo. Bom, gente, obrigada aí pela presença de vocês aqui hoje, já que vocês estão aqui junto comigo. Vamos lá, né? Até o final, firme, forte, foco total, porque o que eu vou falar aqui vai servir para vocês, para o resto da vida de vocês. Se possível, já peguem papel e caneta, abram um bloco de notas, mas não deixem as informações simplesmente entrar para um ouvido e sair pelo outro. Transforma a informação que eu vou passar em conhecimento para vocês, tá certo? Então, o primeiro conhecimento que eu vou trazer é em relação ao desenvolvimento pessoal. Eu botei aqui corpo, mente e espírito. Ah, a professora está falando de religião? Não necessariamente. Quando a gente fala de espírito, é uma questão muito mais subjetiva. É uma questão de propósito de vida. O ser humano em si só, isso daí a gente pode partir de uma linha sociológica também, epistemológica, ontológica, psicológica. Nós, seres humanos, temos dentro de nós, isso via de regra, tá? Uma necessidade de propósito de vida, de ser útil em alguma coisa, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar, seja como parte integrante de um grupo específico. Mas isso daí tem uma conotação espiritual, porque é como se fosse sentido de completude. E muitas linhagens da sociologia vai pegar esse sentido e atribuir ao trabalho, né? Então, o ser humano se sente completo quando está trabalhando naquilo que gosta, porque traz para ele, isso daí de acordo com algumas linhas sociológicas, um sentimento de completude. A gente entendendo isso, a gente vê que muitas vezes, quando a gente vai fazer um processo de coaching, pode ter aquele profissional que ganha muito dinheiro há muito tempo em uma área que está crescendo bastante, mas ele não se sente feliz. Ele não tem um sentimento de completude. E é normal isso. E para as outras pessoas que estão de fora, nem sempre entendem isso. Eu estava vendo uma palestra uma vez que estava falando de um exemplo de um rapaz que tinha estudado muito para passar no concurso. Passou no primeiro concurso, não lembro qual foi o cargo para analista. Depois estudou muito mais e passou para o cargo de juiz. Passou um ano e pouco no cargo de juiz, não gostou do cargo e decidiu voltar para o cargo de analista. Não sei como ele fez isso, mas conseguiu voltar. Não sei se fez um novo concurso, virou analista de novo. A família dele criticou ele horrores. Como é que você faz isso? Você estava no cargo de juiz, todo mundo queria estar no seu lugar. Só que essa questão de realização pessoal, esse sentimento de completude do ser, varia de indivíduo para indivíduo. Varia de ser humano para ser humano, porque a gente tem subjetividade. Nós somos seres complexos. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Alguém aqui já se sentiu pressionado a aceitar algum cargo, a aceitar alguma atividade, a aceitar alguma sugestão ou conselho, porque todos os outros já achavam melhor para você, menos você? Alguém aqui já passou por isso? Coloca no chat, por favor. Como é que é esse sentimento? Quem já aceitou isso? Todos nós, seres humanos. E no fundo, muitas vezes aquele instinto dizendo, eu não quero, mas todo mundo está dizendo que é o melhor para mim, então eu vou nesse que é o melhor para mim, vai, depois no final não é o melhor para mim, não é isso que eu quero, ou fica naquilo que você não gosta o resto da vida, ou chuta o pau da barraca e vai-se embora atrás do seu sonho, não é isso? E isso eu não estou falando, gente, que toda vez que a pessoa chutar o pau da barraca e for atrás dos sonhos, que vai ser sucesso, não. Vai ser difícil. Assim como, se você continuar naquele caminho traçado pelos outros, também vai ser difícil. Escolha suas batalhas.
Da onde é que você quer ir? Né? Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qual caminho que vocês querem chegar? Tá? Então, quando a gente vai nessa questão de desenvolvimento pessoal, é muito, muito mais complexo. Ninguém aqui se conhece de verdade. Nenhum ser humano se conhece de verdade. Olá, Williane, seja bem-vinda. Tudo bom? Estamos aí na parte reflexiva da aula. A professora já começou com um tapa na cara de todo mundo, para ver se acorda para a vida. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas realmente são reflexões necessárias, porque quando a gente lida com o processo de coaching, com o processo de mentoria, a gente envolve outras cabeças, que são outros mundos, outras experiências. São mundos complexos, diferentes, subjetivos. E muitas vezes a gente quer impor a nossa realidade do que seria certo, do que seria um caminho de sucesso, com base nos meus valores pessoais, com base nas minhas crenças de vida. Isso impacta diretamente no processo de mentoria, no processo de coaching. Porque o que é para mim pode não ser para aquela pessoa, certo? Então, eu indico para vocês, e aí foi por isso que eu trouxe esse livro para quem entrou depois, que é o livro do Fogg, tá? Micro hábitos, pequenas mudanças que mudam tudo. Deixa eu tentar mostrar de novo. Eu não estou ganhando nada com isso, tá, gente? Eu leio os livros e vou indicando os que eu estou gostando. Posto no Instagram, falo nas minhas aulas, também indico um filme, inclusive no final vou indicar um filme que eu acho que eu já falei para vocês, mas vou reforçar a indicação. Indico filme, série, documentário, livro, então materiais complementares vocês vão ter, tá? De tudo que é jeito. Bom, gente, então, quando a gente fala desenvolvimento pessoal, é isso. Que muita gente tem preconceito com autoajuda, né? Autoajuda é coisa de velho, já ouvi isso várias vezes. Autoajuda, desenvolvimento pessoal é coisa de velho. Desenvolvimento pessoal tem muito a ver com desenvolver também soft skills, que é o que o mercado de trabalho está pedindo. Então, talvez não seja tão de velho assim, né? Vamos começar a refletir sobre isso. E o desenvolvimento profissional? Quem aqui se considera desenvolvido profissionalmente? Coloca aqui no chat. Quem também não se considera, pode colocar, tá? Não vamos ser excludentes. Eu, professora, sou super desenvolvido profissionalmente, apesar de achar que eu posso me desenvolver mais. Pode ser. E não fique com vergonha de dizer, eu não vou dizer não, porque senão o pessoal vai achar que eu sou amostrado, amostrada. Que aqui se considera, pelo menos assim, profissionalmente, eu já estou indo no caminho certo. Fábio, mais alguém? Muito bom, Fábio. Gislene, Érica. Érica é o nome da minha irmã, viu, Érica? Seja bem-vinda. Mais alguém? Agora que eu vi que tem Érica, só vou falar Érica. Coitada. Mais ninguém? Por que vocês não acham que eu estou no caminho do desenvolvimento profissional? Se vocês estão aqui comigo, vendo a aula, vocês podiam estar assistindo o filme. Eu espero que vocês não estejam fazendo isso, tá? Assistindo o filme, comendo no cinema, mas vocês estão aqui se dedicando a conhecer e aprender cada vez mais. Então, vocês estão sim no caminho do desenvolvimento profissional. E vocês podem estar desenvolvidos profissionalmente. Isso não quer dizer que seja um processo estático. A gente o tempo todo tem que estar num processo contínuo de desenvolvimento e de aprendizado. Nós somos eternos aprendizes, tá? Então, quando a gente consegue entender isso, que por mais que a gente estude, sempre terão coisas novas, a gente consegue abrir os nossos horizontes, nosso olhar para as novidades e para pensamentos diferentes. E é isso que o coaching faz. Não é simplesmente pegar um curso de coaching, se matricular e fazer. Isso qualquer um faz. Isso é uma hard skill. Você vai ter um certificado de coaching. Mas qual é o seu diferencial? Qual vai ser a sua estratégia? O que é que você vai ter de diferente quando concluir o curso que vocês estão fazendo agora? Já pensaram sobre isso? Vai fazer a empresa X, Y, Z contratar vocês ao invés do seu concorrente? Já pensaram em como utilizar as disciplinas que vocês estão estudando para alavancar sua carreira profissional? Vocês não estão trabalhando para a empresa.
Claro que vocês podem estar empregados, mas vocês estão trabalhando por vocês, para o futuro profissional de vocês e para o futuro pessoal, por que não? Então, por que não alavancar isso? Não aproveitar isso de uma forma otimizada, com base no que vocês estão aprendendo aqui. Então, quando a gente fala em coaching, não é só um curso, é saber as estratégias, os caminhos. E quando eu falo coaching, também é mentor, tá, gente? Sempre que eu falar, também pega a ideia de mentoria. O público-alvo, qual o marketing que eu vou usar? Até o marketing, gente. Se é marketing digital, se não é, se é de esteira, se é em rede. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Desses tipos de marketing que eu falei, público-alvo. Vocês já sabem, já estudaram sobre isso. E aí, gente, vamos digitar, né? A professora tá rouca, tá falando aqui. Pelo menos digite. Sei, professora, nunca ouvi. E se vocês ficam calados, eu vou passar e continuo dando assunto, como se vocês todos soubessem do que eu estou falando, tá? Público-alvo, marketing de esteira, marketing de rede, marketing de conteúdo, marketing digital, marketing direto. Isso tudo entra dentro de um processo de coaching. Isso tudo entra dentro de um processo de consultoria. Isso tudo entra dentro de um processo de mentoria. Então, quando a gente fala disso, a gente pensa nessas vertentes e pensa também no diferencial que eu vou ter. Ótimo. Vou falar de uma forma sucinta devido ao tempo, tá? Muito obrigada pela resposta. Público-alvo são as pessoas que você quer atingir. Vamos supor que eu queira ser uma coach de relacionamento. Qual seria o meu público-alvo? Coaching de relacionamento. Olha aí, Fábio, colocando que tenho presenciado essa realidade no trabalho. Olha aí que coisa. Qual seria o público-alvo? Pessoas, perfeito, Fábio. Vamos focar mais. Seria um público infantil, coach de relacionamento? Ou seriam casais? Provavelmente casais, né? Pronto, casais. Se a gente fosse botar por faixa etária, eu poderia segmentar por faixa etária. Casais, pode ser família, depende do que eu quero focar, certo? Eu vou botar casais de 25 até 45 anos. Pode ser, né? Com renda familiar entre 5 a 10 mil, sabe? Então, a partir de características, eu vou focando e vou desenvolvendo o público-alvo, que são aquelas pessoas com características ideais que eu quero atender, com base no meu serviço, com base no preço que eu quero propor também, no custo que eu vou propor, no custo que eu vou ter. E a partir daí eu vou ter os diferenciais. Em relação ao marketing que eu estava falando, gente, eu quero que vocês observem, eu sei que todo mundo segue algum influencer, tá? Eu quero que vocês observem as campanhas mercadológicas dele ou deles, tá? Para quem segue mais de um. Marketing de rede é quando um influencer, um coach, um mentor, ele tem um catálogo de vários produtos e serviços e não vai criando esteira, como se fosse um nível. Tipo, compre o curso um, depois você vai para o curso 2, aí tem um e-book introdutório, que é o que a gente chama de peça de atração. Geralmente o influencer ou o consultor, ele tem um material mais barato que chama os leads. Então a gente clica lá, R$ 10, R$ 20, R$ 30, enfim, é um material barato. Fica com ódio não, Eliane, que é isso? Você já caiu nisso, depois coloca aqui o que foi que você comprou, também pra gente não cair. Então, ele bota o material mais barato, você compra, você é um lead, ou seja, um potencial cliente. E aí você lê aquele material e depois ele vem com outro material, que é tipo um material complementar. Quando você vem nesse material, aí tem uma aula que vai ajudar naquele material. Tá entendendo? Aí você compra aquela aula. Quando você vê a aula, na outra aula, mas veja o conteúdo que eu postei no Instagram, você participa no WhatsApp, que é só para membros da mentoria que eu estou fornecendo agora. Não perca essa última oportunidade. Isso que a gente chama de marketing de esteira. Tá vendo como é bom a gente ter conhecimento? A partir dessa aula eu disse para vocês não vão esquecer. Isso que a gente chama de marketing de esteira, porque você nunca vai acabar, tem todo um processo e um progresso
à medida que você vai consumindo aquele conteúdo. Tem estratégias por trás, tá? Então, se eu quero lançar uma campanha mercadológica, eu vou falar um segredo aí que muitos consultores não querem que vocês saibam enquanto clientes. Se eu quero lançar uma campanha mercadológica e a gente está aí no Natal, né? Eu, enquanto coaching, consultor, eu sei que as pessoas estão muito mais propensas a comprar cursos de desenvolvimento pessoal e profissional depois do Natal. Por quê? Tem aquela vertente, ano novo, vida nova, começar o regime que eu nunca fiz. As meninas sabem bem disso, né? Vou botar todas as metas, tudo que eu não fiz em 2024 para 2025, porque agora eu mudei, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova mulher, vou fazer promessa. Então, todo mundo fica nessa vibe de mudança. E muitas vezes os YouTubers, os influencers aproveitam para lançar conteúdo daquilo que eles querem lançar de produto no final do ano ou no início de janeiro. Então, eles vão lhe preparando, falando sobre determinado tema. Estou falando de um exemplo, tá? Mas observem, se vocês seguem alguém assim, falando disso, quando chega final, oportunidade única. Comece 2025, o ano da mudança. Seja rico, invista no meu novo método, ganhe 100 mil todo mês. Claro que eu estou exagerando para vocês, né? Mas é basicamente assim que funcionam as estratégias mercadológicas também. Olha aí, Eliane. Tinha assistido mais de 1 hora do vídeo e no final tinha que pagar quase 700 para receber as estratégias de como ganhar dinheiro no mercado digital. É assim mesmo. É assim mesmo. Ou então, eles fazem, isso é marketing, tá, gente? Eles fazem uma prévia, né? Por exemplo, eu quero falar sobre educação financeira. Então, eu vou fazer uma live no YouTube de graça. Se inscreva. Você vai ficar no meu grupo no WhatsApp e você vai ganhar todas as informações de graça da live. Você fica no grupo no WhatsApp, você ganha um link, é só para a área de membros, né? Para essa live, você vê a live. No final da live, ele fala de 10 novas estratégias do método X. E você só vai ter acesso se você se inscrever na outra live, que é para a área de membros. E só para as pessoas que viram a primeira live vai ter desconto. Tudo é estratégia mercadológica, gente. E tudo é feito com o que eu vou falar agora: plano e planejamento. Qual a diferença de um plano para um planejamento? Alguém quer chutar? Ou é tudo igual? Virgínia, 2025 é nosso, né? Ah, gente, isso é visão mercadológica. Quando a gente começa a entender disso, a gente começa a ser muito mais crítico e ter bom senso nas nossas escolhas enquanto consumidores. Por isso que é importante a gente não ser detentor de informação, mas disseminador de conhecimento. Tem uma diferença muito profunda, mas é uma linha muito tênue quando a gente conversa, sabe? Sobre isso. E é muito importante vocês, como estudantes, gestores, futuros administradores, profissionais, vocês saberem discernir o que é informação e vocês saberem entender o que é o conhecimento. E principalmente que o conhecimento muda o tempo todo. Então ninguém, nem eu como professora, sei de tudo. Tudo vai mudando. Então eu tenho que estar o tempo todo me atualizando. Teve uma vez que eu peguei um aluno, dava aula no presencial. Aí ele, professora, a senhora estuda? Uma pergunta tão assim para mim. Claro que eu estudo. Mas a senhora é professora, é por isso mesmo que eu estudo. Como é que eu vou vir dar aula para vocês se eu não estudasse? Eu ia chegar aqui e ia falar o quê para vocês, minha gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso. É um eterno estudo e é maravilhoso isso. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente tem coisa para aprender. Então não acha que vocês vão concluir esse curso e não vai ter mais nada para aprender, tá? Eles enganam. O que era no passado, né? No passado você tinha essa ideia. Você ia para o mercado de trabalho, passava 40 anos na mesma empresa, tinha sua faculdade, era diplomado que dizia, né? Doutor, advogado, doutor, não sei aonde. E só. Nem se falava muito em pós-graduação. Isso eu tô falando na época do nosso bisavô, tataravô, até avô, dependendo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente realmente tem que estar
se qualificando e se capacitando. E por isso que eu trouxe essa questão de plano e planejamento. Vocês sabiam que nós, brasileiros, somos conhecidos no exterior por sermos terríveis de planejamento no longo prazo? Eita, todo mundo contribuindo aqui. Vamos lá. Plano já está feito para ser executado. Planejamento é algo que eu vou realizar. Plano é algo futuro. Planejamento é algo que está no papel e precisa sair do papel. Eu acho que são visões distintas e complementares de Stephanie e de Gislaine. Williane, planejamento realizamos com o tempo. E o plano deve ser definido. Eu tô ficando mais confusa com as respostas de você do que com a pergunta. Mas muito obrigada, meninas em peso aqui, maravilhosas, participando. Muito bom, gente. Eu trouxe o Cebolinha. Todo mundo conhece Cebolinha aqui, né? Vou entender que o silêncio é um sim. Obrigada, Stefano. Obrigada. Cebolinha é conhecido pelos planos infalíveis. Geralmente, quando ele tá lá no gibi, tem um plano infalível. Ele geralmente está segurando um papel na mão, certo ou errado? Sim, beleza. Certíssimo. Nunca mais esqueçam disso, tá? Quando a gente fala planejamento, via de regra, claro que pode mudar de autor para autor, mas via de regra é algo de longo prazo. Muitas vezes o planejamento está no campo cognitivo, envolve várias esferas. Quando a gente vai para um plano, a gente coloca ele de forma mensurável no papel. Tem que ter lá, eu estou falando papel, tá? Porque eu sou, como é que o pessoal de raiz, né? De antiga, antigamente, gosto de tudo no papel, mas pode ser no Word também, pode ser na nuvem, enfim. Mas é quando você destrincha tudo que está no seu planejamento. Por exemplo, amanhã eu estou planejando acordar, ir para academia, tá? E para eu ir para academia, o meu plano será desde hoje. Eu botei no relógio, dormir mais cedo, botar o despertador assim, assim, assado, ter uma boa noite de sono. Enfim, para eu atingir aquele planejamento, eu vou criar um plano específico para isso, certo? Alguma dúvida até aí? Todo mundo está acompanhando? Entendendo? Beleza. Então, eu vou ter um plano específico para isso. Quando a gente está no processo de coaching, de mentoria, também tem que ter isso, só que de uma forma linkada com aquele processo e com a comunicação daquela ação da pessoa que está participando. Então tem que ter prazo, tem que ter ação e principalmente tem que ter feedback. Aí eu trouxe para vocês, tá? Eu quero que vocês anotem no papel, não precisa me falar, porque é algo pessoal também de vocês, mas que realmente é uma atividade reflexiva, que vocês precisam pensar, e não na questão só do agora. Claro que a gente tem que ter atenção plena no agora, mas sempre pensando no futuro. E nós somos conhecidos, eu até falei para vocês, por sermos terríveis em planejamento de longo prazo. E as novas gerações, isso no contexto geral, claro que tem exceções, são muito mais imediatistas do que as gerações antigas. Se a gente comparar, né, a época dos nossos avós, tataravós, bisavós, com as novas gerações, a gente vai ver todo esse imediatismo. Isso se reflete, inclusive, na nossa cultura financeira, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês. Pensem e escrevam. Quais os seus objetivos? Quais os problemas que impedem você de alcançar esses objetivos? E quais as metas a serem superadas? Difícil, né? Mas não é impossível. Escrevam no papel. Se não der tempo de você responder tudo agora, depois que finalizar a aula durante a semana, tira aí 5 minutinhos e responde para você mesmo. O que é que está impedindo isso de acontecer? Tá certo? Vou passar aqui o slide. Professora, aqui a gente botou, deixa eu voltar. Botei aqui, quais os seus objetivos e quais são as metas que têm que ser superadas. Quando a gente fala de objetivo, a gente fala de SMART, né? Vocês já ouviram falar de SMART? Williane já ouviu falar? SMART.
Quando a gente fala de objetivos e metas, a gente fala usar um método, a ferramenta SMART. Alguém aqui já ouviu falar ou já usou isso? Inclusive no ambiente profissional, no âmbito pessoal. Não ouviu? Perfeito. Agora que você vai lembrar, William, nunca mais você vai esquecer. As metas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Gente, quando você tem um objetivo que não tem prazo, ele é fantasia, ele é sonho. Você tem que colocar isso num plano. Você tem que ter um plano para alcançar aquele seu objetivo. É por isso que eu falei de planejamento e plano. Botem um prazo naquilo que vocês querem alcançar e tenham um compromisso com vocês mesmos para alcançar aquilo que vocês desejam. E isso vale também para a sessão de coaching, para a sessão de mentoria. Não adianta ficar falando com o mentorado por meses, sem ter um prazo para que ele cumpra todas as atividades que você passar. E o desrespeito a prazos tem que ser de alguma forma, eu não vou dizer punido, mas tem que ter alguma sanção para que não se repita, não se torne um comportamento repetitivo e que não haja estímulo à procrastinação. Isso também é trabalhado na sessão de coaching, isso também é trabalhado quando a gente define metas para nós mesmos. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estão conseguindo ler? Perfeito, vamos lá. Trouxe aqui a meta, vão lendo também, tá? Aumentar o engajamento nas redes sociais da empresa em 30% por meio de publicações diárias e interação com os seguidores. Isso é um objetivo bem específico, tá? Inclusive, eu trouxe aqui, ó, dados quantitativos. Eu quero um aumento de 30%. Poderia ser aumentar a participação de mercado, market share, em 20%. Mas é sempre bom ter uma quantidade que seja realmente fácil de mensurar. Olha aqui o mensurado. Monitorar um aumento de curtidas, comentários, compartilhamentos e mensagens diretas para atingir a meta de 30%. Alcançável. Dedicar uma equipe específica para a criação de conteúdo, interação nas redes sociais, com base em planejamento estratégico e postagens. Relevante. Aumentar o engajamento ajuda a fortalecer a marca, atrair clientes, fidelizar público. E o tempo, né, que a gente botou 30% até o final do próximo trimestre, ou seja, temos 90 dias para isso. Isso, independente de ser coaching, independente de ser mentor, isso é para a vida. Quem trabalha com gestão, principalmente com indicadores, gestão de desempenho, sabe quanto é importante a ferramenta que a gente chama de SMART. Específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo. Tá? Nunca mais esqueçam disso quando vocês forem fazer metas, quando vocês forem gestores e forem colocar uma meta, não esqueçam disso. Principalmente não coloquem metas que não são alcançáveis. Muitas empresas pecam por isso, colocam metas que sabem que o funcionário não vai bater. Isso não vai estimular eles a cumprirem. Isso é um tiro no pé. Eu trabalhei uma vez, há muitos anos, numa loja de venda de carro. Eu passei 3 meses só nessa loja de venda de carro. E os funcionários lá, eles tinham metas que eram inalcançáveis. E eles sabiam disso. E a gestão sabia disso. E aí, na reunião, um deles perguntou: Mas isso não é fácil de bater, é quase impossível. Ah, e a gestora disse: Eu sei, mas é a meta que tem. Deu jeito. O que foi que eles fizeram? O que é que vocês acham? Ah, vai, super entendo, Stephanie. Não fizeram nada. Disseram: Eu não vou bater a meta mesmo, para que eu vou me esforçar? É uma meta impossível de ser batida. É a mesma coisa de pedirem para que a gente voe. Amanhã vocês vão voar, vocês vão lá para o alto de um penhasco, se joguem e voem. Para que eu vou me esforçar para uma meta que é impossível? Pode usar a técnica SMART, SMORT, seja o que for, você não vai bater essa meta. Porque não tem como. Você motivar alguém, criar estímulos motivacionais, você não pode ultrapassar a realidade da coisa. A pessoa ainda não faz milagre. Tá certo? É por isso que é importante botar aí que seja alcançável,
Quem já trabalhou com meta, com comissão, com venda, quem trabalha com venda, sabe bem disso também, né? Isso, falta de planejamento e até complemento um pouquinho, Fábio. Eu acho que foi muita falta de preparo da liderança também. Eu passei pouquíssimo tempo lá e eu já vi assim muitas falhas na liderança com os outros, né? Com os pares, com os subordinados também. No meu primeiro dia, meu primeiro dia de trabalho, eu não vou dizer o nome do estabelecimento, porque tem em todo o Brasil de venda de carro. Fui lá toda assim, assustada, né? Era o meu primeiro emprego de carteira assinada. Conheci a liderança e o pessoal se apresentou, todo mundo muito simpático. Quando a liderança, a chefia, deu as costas, todo mundo parecia que tinha sido combinado. Fez um ato obsceno com o seu dedo maior em direção à liderança. E eu fiquei assim, pasmo, meu Deus, onde é que eu fui me meter? E depois ela voltou, todo mundo rindo de novo. Minha gente, o que é isso? A gente passa por cada uma, né? Mas cada um tem suas histórias aqui. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por muita coisa. Vocês também vão passar ainda por muita coisa. E vocês vão lembrar de mim no futuro. A professora Jéssica falou sobre isso comigo há alguns anos, eu não esqueço mais. Cada empresa, cada cenário, cada gestão é uma. Cada cabeça é um mundo. Não queira impor o seu. Isso vale para tudo, tá? Para tudo mesmo. Vai, a professora está falando de política, estou falando de tudo. Não quero impor seu mundo. Busque entender o do outro. Não estou dizendo aceitar, mas entender que as pessoas têm pensamentos diferentes. Eu já tive um mentorando que ele tinha os valores completamente diferentes dos meus. E hoje em dia nós somos muito amigos. E é sobre isso, tá? Porque se eu pego uma pessoa para mentorar, para fazer coaching, que tem um pensamento exatamente igual ao meu, como é que eu vou contribuir? Porque provavelmente a linha de raciocínio que eu vou ter de pensamento, ela também já teve. Então, é no diferente que se cria. E para isso, a gente tem que, ó, ampliar o olhar. Visão holística. Uma das coisas mais difíceis. Muitas vezes você tem que sair do seu setor para olhar o seu negócio como um todo. Finge que você está saindo da sua baia do seu setor e olha a empresa como um todo. Como está funcionando. É a mesma coisa que o coaching faz. Ele às vezes tem que sair para olhar como aquela pessoa está situada. Eu estou falando do coach profissional agora, especificamente, tá? Mas pode ser outros tipos de coach, como a gente já falou, de mentor. Como ela está situada no mercado de trabalho, na empresa, o que é que ela tem de soft skills, o que é que ela tem de hard skills, e como é que ele vai trabalhar isso no decorrer dos encontros. E quais são as dificuldades que ele encontra? Eu coloquei só algumas aqui para vocês. Dificuldade financeira. Poucas pessoas estão dispostas a pagar bem para coaches e mentores. Então tem além do preconceito, né? Eu acho que vocês sabem que a gente tem muito preconceito aqui no Brasil com coaching, com a palavra coaching, né? Como um todo. Tem pessoas que não estão dispostas, então não querem pagar muito, principalmente para um coach que está começando, iniciando agora. Mas eu digo para vocês, eu entrei em contato, na verdade, entraram em contato comigo há alguns anos, um consultor que queria também trabalhar outros aspectos para eu ter o meu negócio, que eu não posso, né, devido ao tempo. E ele cobrava para mim, ele queria cobrar inicialmente para mim R$ 2.000 por mês, mais 30% do lucro que eu tivesse. E mais outras coisas também. R$ 2.000 por mês. Professora, tá muito barato ou tá caro? Depende. Aí vocês perguntam, quantas vezes por semana a gente ia se encontrar? Ele ia fazer a consultoria? Não tinha. Se tivesse uma ou duas reuniões por mês, era muito. Ele fazia tudo do home office na hora que ele quisesse, quando ele quisesse, porque funcionaria o contrato com entrega de resultado, um contrato por 6 meses. Ou seja, em 6 meses ele iria garantir R$ 12.000. E ele tem nome no mercado. Ele tem know-how, ele tem competência para isso. E ele só precisaria se encontrar comigo uma vez no mês, 2 vezes no mês, 1 hora de meet, 1 hora de reunião. Como é que ele consegue isso, professora? Conhecimento. Conhecimento.
Só que nem todo mundo está disposto a pagar esse valor. Então, tem essa questão, condições financeiras, tem a questão de falta de comprometimento que o coach, o mentor encontra. E muitas vezes, quando aquela pessoa precisa, isso vai também para a linha psicológica, tá? Tô precisando de psicólogo, psiquiatra, psicanalista, um coaching, enfim, tô lá no fundo do poço. Aí, o que acontece no ano novo, né? Aí começa a procurar um monte de profissional, vou nos encontros, tudo bonitinho, maravilhoso. Depois do terceiro encontro, começa a dar tudo certo, começa a caminhar, eu não vou mais, eu atraso, eu não tenho paciência, eu não faço as atividades. Isso também impacta diretamente no serviço prestado. E eu digo para vocês, eu sempre trabalhei, né? Eu dei uma pausa agora na mentoria, mas quando eu fazia mentoria, sempre era por indicação. Eu não queria que eu não conhecesse, porque antes a pessoa já dizia para outra pessoa que tinha que estar presente, porque senão eu não continuava. Porque a minha imagem ia estar indo junto. É a mesma coisa desse consultor que eu falei para vocês. É a imagem dele que iria junto também se não desse certo. A consultoria dele. Exatamente, Fábio. Conhecimento custa caro. Informação todo mundo tem. Conhecimento hoje em dia são poucos que têm. E o que é mais interessante é que grande parte das pessoas que detêm informação são as que mais acham que têm conhecimento. É bem interessante isso, né? E a gente aprende que quanto mais a gente aprende, mais a gente não sabe de nada. Olha aí, reflexão. A professora está muito reflexiva hoje. E aqui eu trouxe para vocês, tá? Isso é importante para a área de mentoria, isso é importante para a área de coaching, para tudo, mas é importante para a vida, principalmente para pessoas que estão na área de gestão, na área profissional. Então, vamos lá. Inteligência emocional. Todo mundo sabe o que é? Não, não lembra? Sem problema não. Vamos embora. Inteligência emocional, você saber usar suas emoções a seu favor. Em seu favor, na verdade, né? A seu favor tá errado. Em seu favor. É você saber que todo ser humano é composto por emoções e geralmente tem um vínculo com um sentimento ou um pensamento. Cada pensamento que vocês têm lembra uma emoção. Se eu parasse a aula agora e dissesse para vocês, pensem num momento da sua vida que você se sentiu muito feliz e muito realizado. Ia gerar uma emoção em vocês. Se eu dissesse para vocês, lembre um momento da sua vida que foi desesperador, ia gerar outra emoção em vocês. Isso é automático. Não tem aquele ditado, nós somos o que pensamos? A professora está dizendo que se eu pensar que eu vou ganhar 1 milhão, eu vou ganhar 1 milhão. Claro que não, não disse isso. Mas eu estou dizendo que nossa mente pode abrir e fechar portas. Muitas vezes, porque a gente tem o poder de se auto-sabotar ou também de se motivar para crescer. Então, a inteligência emocional faz isso. E a gente pensa tanto no automático, gente, o tempo todo, que a gente não percebe como isso impacta na gente. Como isso impacta, inclusive, no nosso corpo. Tem gente que, quando está nervoso, fica com gastrite, fica com falta de ar, fica com o coração palpitando. Tem gente que, quando está muito feliz, também tem algumas expressões corporais que sente. Eu tinha uma aluna que ficava suada quando ficava feliz. Eu nunca tinha visto isso. A professora tá tão feliz, chega, eu tô suando. Meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa. Ela é. E que bom que ela sabe disso, né? Porque imagina se a pessoa não se conhecesse. Ela ia o tempo todo, meu Deus, porque eu suo tanto, eu suo tanto. Ela descobriu que é porque ela estava feliz. Então, a gente sabe que cada pensamento gera uma emoção, cada emoção vai impactar na gente. E a gente é repleto de emoções o dia todo. Dependendo do que a gente pensa, dependendo do que acontece, você pode ter acordado, ah, acordei com o pé direito hoje. Comecei a dirigir. O cara me trancou no sinal. Peguei tudo que é sinal vermelho, caí dentro de um buraco quando chegar no trabalho. Minha vaga pegaram e o pneu furou. Quem é que tem inteligência emocional depois disso tudinho? É difícil, né? Então, cada acontecimento, cada pensamento também gera uma emoção na gente, certo? Oratória. Quem aqui já fez um curso de oratória?
Ninguém? Oratória não é só para quem vai dar palestra, não, tá? É outro curso para a vida. E aí eu vou pegar já um pouquinho de oratória e vou falar do resto. Por meio da oratória, você consegue ter uma comunicação não violenta. A gente se comunica muito violentamente e às vezes a gente não sabe o que é isso. Ah, professora, eu não falo palavrão, não tô falando isso. Tô dizendo comunicação não violenta. Porque às vezes não, na grande maioria das vezes, não é sobre falar palavrão ou não, ou gritar. É a forma que você se expressa que passa a imagem de violência, verbalmente. Então, transformar essa comunicação na comunicação não violenta, na comunicação assertiva, fazer uma comunicação empresarial adequada ao cargo que você está, que você saiba se posicionar de forma argumentativa, não é simplesmente dizer eu concordo, eu discordo, eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que trazer fontes, você tem que trazer dados, isso sobre qualquer tema que vocês estão conversando. Na roda de conversas na empresa, em um e-mail, você não pode dizer é assim, é assim, você tem que dizer a razão de ser assim. E de uma forma que você consiga fazer com que a outra pessoa que esteja escutando ela entenda. Porque um grande segredo quando a gente fala de comunicação é você entender que você não está falando para você. A gente fala como se estivesse falando com a gente. Por isso que as pessoas às vezes não entendem o que a gente quer dizer. A gente tem que adequar a nossa comunicação ao nosso público. Porque isso vai gerar o quê? Confiança. Exatamente, Williane. Questões comportamentais. É o que vai definir lá o sucesso também do profissional de coaching, do mentor. E a escuta ativa. Nós estamos no mundo de falantes. São poucas as pessoas que conseguem escutar. Eu tô falando escutar de verdade, tá? Não é escutar e sair pelo outro ouvido, não. É incrível, você chega em algum ambiente e diz, ah, eu tô gripada. Aí outra pessoa, não, mas eu também tô gripada. Peguei uma gripe pior ainda. Ah, mas eu tô cansada. Ah, mulher, mas eu tô muito mais cansada. Você fiz hora extra ontem. Você não consegue nem concluir. Ah, mas eu comi um bolo maravilhoso. Não, mas o bolo melhor, o bolo da minha mãe, de chocolate, muito melhor. Então a pessoa muitas vezes já ouve pensando na resposta que vai dar, não é para ouvir, tá? É o que a gente chama de escuta ativa. Sim, com certeza. Mas eu não cabe na aula eu falar, mas já que tocou nesse assunto, Eliane, todos nós temos limitações. É, limitações, crenças, hábitos que a gente leva para o resto da vida, que se tornam, como é que eu posso dizer, dogmas, dogmas no nosso comportamento. A gente simplesmente foi criado assim, ensinado assim, e a gente repete. E eu vou falar de um exemplo para vocês, que foi até um professor, na época da minha graduação, que chamou a atenção da gente. Ele falou, surgiu uma notícia no jornal na época, dizendo que uma moça tinha sido assassinada na época. E a moça bem jovem, bem bonita. E todo mundo comentando, ah, mas ela era tão jovem, tão bonita e foi assassinada. Aí o professor foi e falou, quer dizer que se ela fosse idosa e não atendesse os padrões de beleza da nossa sociedade, ela merecia ser assassinada. E aí todo mundo fez, epa, a gente nunca tinha parado para pensar sobre isso, porque eram comportamentos, são comentários. Isso eu tô falando de mim e da minha turma. Não sei se vocês já passaram por isso, tem situações similares, mas são comentários que muitas vezes a gente fala sem pensar naquilo que a gente está falando, né? E outras pessoas podem se sentir ofendidas. Inclusive, tinha um senhor na minha sala, de mais idade. Então, quer dizer que se fosse com ele, ele já estava com a idade mais avançada, né? Então, não atendia muito os padrões, né? De beleza na nossa sociedade, se a gente fosse colocar assim para análise, então com ele poderia ser, né? Tá entendendo? Então, são esses tipos de comportamentos que a gente vai falando, vai reproduzindo, e isso eu estou falando superficialmente, tem outros muito mais complexos também, que a gente trabalha na sessão de coaching. Muitas vezes a gente trabalha na sessão de coaching, tá? Então, que a gente vai estimulando, a gente vai, ó, adentrando, questão subjetiva, questão de família. Eu já falei para vocês, em uma sessão de coaching não, de mentoria, o meu mentorando, ele chorou, e eu fiquei sem saber, sem saber direito o que eu faria, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Mas foi maravilhoso. Eu acho que eu comentei com vocês sobre isso, né?
Então, quando o coach, quando o mentor, ele vai para aquela sessão, ele vai estimular que a pessoa se conheça. E eu falei para vocês na aula passada sobre ferramentas, várias ferramentas eu dei para vocês. Então, estudem sobre isso. Se conheça, conheça seus valores, delimite bem seus objetivos. Às vezes as pessoas miram em tudo, tanta coisa ao mesmo tempo, que ficam completamente perdidas. Então, você quando está numa sessão assim, você tem que pensar naquela parte espiritual. O que é que te move? Qual é o teu propósito de vida? Já pensou sobre isso? Qual a razão de existir? O que é que te dá brilho nos olhos? Você tem vários objetivos, mas qual é aquele que te dá um brilho nos olhos? Para você construir o seu futuro. Porque com brilho nos olhos a gente consegue despertar, estimular a motivação. Com motivação tem estímulo de foco, certo? E isso vale para vocês, tá? Não só para a sessão de coaching. Então, as sessões são definidas com base nisso. Tem a questão da confidencialidade. Pode ser sessão mensal, quinzenal, mensal. Depende muito, é muito variável essas questões. Eu vou deixar a cena para o final, tá bom? Para a gente não perder o foco aqui. E aqui eu trouxe para vocês, para que vocês proponham ou pensem, tá, em um programa de mentoria para essa Ana. Vamos lá. Quem tiver com papel e caneta na mão, escreva ou escreva aqui no chat o que é que vocês estão pensando que poderia ajudar a Ana. Ana é uma jovem profissional de 28 anos que trabalha como analista de marketing em uma empresa de tecnologia. Ela se destaca pelo seu trabalho criativo e pela capacidade de se adaptar rapidamente às novas tendências. No entanto, Ana se sente estagnada em sua posição atual e está em busca de oportunidades para avançar em sua carreira. Ela sonha em se tornar uma gerente de marketing em sua empresa ou em eventualmente uma startup. Objetivos: avançar para a posição de gerenciamento nos próximos 1 ou 2 anos, desenvolver habilidades de liderança e gestão e expandir sua rede de contatos. E aí? E aí o que, professor? O que é que vocês acham? Se vocês conhecessem Ana agora, como é que vocês dariam um programa de mentoria para ela? Seria de 3 meses? Seria de 1 ano? 6 meses? Seriam encontros mensais, semanais? Seria virtual? Seria presencial? Como é que vocês montariam um programa de coaching ou de mentoria para a Ana? Sabendo que ela quer ocupar um cargo de gestão. Ninguém sabe ou vocês estão escrevendo? A gripe tá fogo, viu, gente? E cuida que aqui tá pegando todo mundo. Eu vou passar o slide devido à hora, mas quem estiver fazendo, não deixa de colocar no chat. Presencial, colocar em prática, perfeito, Viviane. Seria encontro semanal que você faria, quinzenal, mensal. O que é que você acha? Olha só, ela se destaca pelo trabalho criativo, capacidade de se adaptar rapidamente às novas tendências. E aí? Quando vocês vão pensando, eu vou passando. Coloquem no chat, tá? Depois. Aqui eu montei uma proposta, mas ela pode ser adaptável, claro, né? E vocês também podem pensar como é que vocês montariam, não tem certo nem errado, mas seria mais ou menos o que é que seria trabalhar em cada um dos encontros.
Muito bom, muito bom. Eu também iria optar por semanal ou quinzenal no máximo. Muito bom, Eliane. Vamos lá. Eu botei aqui, né? Se eu fosse montar 6 meses, sessões semanais ou quinzenais, o formato seria virtual, recursos virtuais, ferramentas de desenvolvimento, cursos online, ferramenta de networking, algumas ferramentas que eu passei na aula passada para vocês, que eu tenho certeza que todo mundo já sabe. E aí, em cada mês, eu botei um tema que eu iria trabalhar com ela. Só que isso, gente, isso é flexível. Não existe programa de mentoria de estático. A não ser que seja uma mentoria em grupo com foco em educação. Por exemplo, se eu abrisse uma mentoria em grupo para oratória, então já teríamos as aulas lá, mas ainda assim teria que ter uma certa flexibilidade, porque cada um iria aprender de um jeito e cada um ia apresentar uma dificuldade específica. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Um exemplo, como ficaria. Mês 1, introdução ao programa. Mês 2, roda da vida, mapa de carreiras, exercício de liderança, porque aqui eu botei para vocês que ela quer cargo de gestão. Mês 3, inserção no mundo digital. Então, ela ia atrás de cursos, de campanhas, de projetos. Mês 4, networking. Gente, networking é fundamental para a vida. Sempre que possível, participem de congressos, simpósios, palestras, conheçam outras pessoas. Se façam vistos também. Vocês têm a responsabilidade de serem lembrados, principalmente no mundo que a gente está, que é muita gente que a gente segue, que a gente convive, que a gente conhece. Então, vocês têm que se fazer lembrados. Não esqueçam disso. E lembrados positivamente, né? Espero que seja de forma positiva. Mês 5, levantamento de feedbacks e melhorias. E o mês 6, planejamento após o programa e relatório de mentoria. Tá? Isso aqui é uma proposta, né? Já fica para vocês para a vida. Seja, professora, recebi um convite para ser mentora ou fazer um coaching com um colega, com um amigo, enfim. E eu não sei por onde começar. Você já pega esse material daqui que eu estou passando, para vocês verem que isso aqui é o basicão, tá? Para vocês terem um plano. Pronto, esse aqui é um plano que vai ser destrinchado, né, de forma detalhada por vocês. Acho que vocês podem usar posteriormente. Eu trouxe a cena do filme O Senhor Estagiário, para que vocês possam, a gente possa conversar um pouquinho sobre ela. Também deixo mais uma vez a indicação e vou compartilhar aqui com vocês. Um minuto. Vamos ter algumas entrevistas hoje, Ben. Queremos ter certeza de que seja bom para nós dois. Nosso lema não é apenas negócios, então esperamos que você se divirta aqui. É a primeira vez que contratamos estagiários sênior, então algumas perguntas podem não corresponder ao seu perfil, mas vamos fazê-las mesmo assim. Tudo bem? Pode mandar. Muito bem, ótimo. Onde você estudou? Em Northwestern. Meu irmão fez Northwestern. Provavelmente não na mesma época. Talvez não. Ele se formou em 2009. Turma de 65. Uau! E em que se formou? Você se lembra? E depois da Northwestern, você foi para... Fui trabalhar na Dex One. Tudo bem. E eles faziam... Listas telefônicas. Eu era responsável pela edição da lista física. Fiz isso durante 20 anos e antes fui vice-presidente de vendas e propaganda. Então, ainda fazem essas listas? As pessoas não procuram as coisas no Google? Acho que sim, mas antes era assim que se conseguia um nome. Não, não é. Eu entendo. Então, 40 anos na companhia de listas. Isso é incrível, sério. Tudo bem, Benjamin? Agora eu vou fazer a pergunta que revela mais sobre os nossos estagiários. Então, eu quero que você pense bem para responder essa. E não tenha pressa. Onde você se vê daqui 10 anos? Quando eu tiver 80. Claro. Tanto faz. Peraí. Eu não percebi que tinha 70. Isso... essa pergunta não funciona para você, né? Então, vamos riscar isso aqui e continuar. Você manda, Justin. Tudo bem, essa já era. Você tá ótimo a propósito. Muito bem, e você é mais que qualificado para a vaga. Na verdade, é qualificado demais e ficamos muito impressionados. Você fez ótimas entrevistas, ótimo vídeo. Você passou bem, parabéns. Me pediram para fazer uma entrega enorme lá em Tribeca e eu acho que é pro apartamento do Jay-Z. Eu não tô brincando. Diz aqui, ó. É Scott. Tô tremendo na base. Não sei quem é, mas é uma pessoa que você quer impressionar? O cara é um gênio, Ben.
Peraí, se a Beyoncé abrir a porta. Ah, meu Deus. Tudo bem, agora eu sei de quem estão falando. Devia colocar uma camisa de verdade com um colarinho. Colarinho? Mas é a galera do hip hop. Tem que impressionar, Lewis. Vá até a Arara e ache uma camisa que sirva. Penteie o cabelo se conseguir. Camisa pra dentro. Por que ninguém mais põe camisa pra dentro? Ah, você nem pensar. Tá bom, tudo bem. Contra o Jay-Z e ou a Beyoncé. E eu tô usando uma camisa. Olha, cara, já melhorou, viu? Não é verdade. Melhorou. Mesmo, Penny, ela nunca me pediu pra olhar nada pra ela, nunca, tá legal? Eu entendo, é frustrante. Eu sou formada pela Penny, eu tenho diploma em administração, mas parece que eu nunca faço nada certo aqui. E você tem 50 anos a mais do que eu, e é tudo. Eu acho que você faz muitas coisas certas. Pode apostar. Muitas coisas. Eu sei disso. Uhum. Mas ela não sabe. Eu ralo pra ela 14 horas por dia e ela nunca nota. Ai, meu Deus. Eu odeio mulheres que choram no trabalho. E se, como experiência, você tentasse me deixar ajudar? Muito do seu estresse vai acabar assim que sair debaixo desse monte de preocupação. E devia considerar sair daqui no horário normal de vez em quando, ver seus amigos, se divertir um pouco. Eu posso oferecer a minha assistência nessa área. Eu adoraria, na verdade. Eu só não quero que ela pense que eu não consigo fazer meu trabalho e eu preciso de um estagiário para me ajudar. Olha, não vai querer ouvir isso, mas eu soube que as mulheres que dormem menos que 7 horas por noite ganham 38% mais de peso do que as mulheres que dormem mais de 7 horas por noite. Eu empurro e você entrega. Valeu. É bom ter 4 favoritos e 3 de 3, mas eu quero que ela seja quente só para ter certeza. Claro. Oi. Beleza, muito bem, seu Luiz. Não jaqueta dá de para calça acreditar como aquele 55. suéter está vendendo. Eu tô tão feliz. Lindo, Miami, obrigado. Oh, olha só em Chicago. Escolheu as mesmas botas que a de Tá, Houston. vamos ver o que ela faz no final. Movido do carrinho. Ah, Ela não vai comprar. tudo bem. Veja os custos de entrega das botas. Toque, toque. Oi? Oi. Eu dei uma olhada nos dados de padrão de consumo. Volto depois? Não, pode entrar. Foi rápido. Eu requisitei ajuda da APEC. Parece que o lugar mais caro em que você está anunciando está lhe trazendo os clientes que gastam menos. E os canais onde você está investindo menos estão agregando um enorme valor em segmentos que atualmente parecem ter pouco valor, mas têm o maior potencial de gasto. É o que eu notei até agora. Oh, Ben, pode cuidar disso para mim? Fazer um plano melhor? Se tiver um tempo. Com prazer. Ele trabalhou 40 anos em administração. Eu saquei. A Beck ajudou muito nisso. Sabia que ela tem diploma de administração da PEN? Eu sei. Quer dizer, eu esqueci, mas eu sei. Vou falar com ela. Seria gentil da sua parte. Pronto. E aí, pessoal, quem já viu esse filme, O Senhor Estagiário? Acho que eu já falei dele para vocês. É massa, né? É um filme muito bonito. Quem não viu, veja. Vale muito a pena, eu sempre recomendo. Eu espero que vocês tenham observado, né? Que eu gostei muito do comentário da Williane também, falando dessa questão de estabilidade emocional. Mas é um ótimo exemplo, né? Mas a questão da mentoria é exatamente isso, né? Você passou por aquela experiência, você tem determinado conhecimento naquela área, você vai indicando o caminho, sem impor, obviamente, né? E você vai ensinando com cautela as mudanças comportamentais também, que é muito difícil de se ter, né?
Para a gente simular já é difícil, imagine conseguir estimular a mudança nos outros, né? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Peço desculpas pela minha voz, porque realmente eu estou bem gripada, então eu estou falando um pouquinho baixinho. Mas foi ótima a aula, particularmente gostei muito da participação de vocês, espero que vocês tenham gostado também. Desejo uma ótima noite para vocês. Próxima aula, vou pedir que liguem a câmera para a gente tirar uma foto, nossa turma maravilhosa, tá? Porque aí fica de lembrança. E também vou falar da atividade contextualizada de vocês, tá certo? É isso, muito obrigada por estarem aqui presentes, pela participação, tá? Desejo uma ótima noite, bom descanso a todos e a gente se vê na próxima aula. Igualmente, gente, igualmente. Bom descanso. Tchau, tchau, até a próxima.